Muito boa noite, sejam todas bem-vindas a mais esse encontro, né? Hoje a gente vai falar sobre o tema de relacionamentos, como se tornar a mulher que sustenta relacionamentos de alto nível. Para quem não me conhece, eu sou Camila, eu sou mentora, né, de autoconhecimento, expansão, então eu uso muito do autoconhecimento para a gente estar destravando a nossa vida pessoal, a nossa vida profissional, nossa vida de relacionamentos. Então, hoje a gente vai mergulhar um pouquinho também, né, nesse processo de autoconhecimento para entender o que é um relacionamento de alto nível, por que algumas pessoas conseguem atrair relacionamentos assim, por que outras não conseguem, o que está acontecendo, né, por que eu tenho esses desafios. Então, que você possa sair daqui, a ideia dessa aula é que você saia com mais clareza e se conhecendo um pouco mais, entendendo um pouco mais, né, porque quando a gente se conhece, a gente retoma o poder de transformar a nossa vida. Quando a gente está no inconsciente, a gente acha que é acaso, é destino, é dedo podre, né, mas quanto mais eu me conheço, mas eu vejo, opa, acho que eu que estou, né, me permitindo assim, acho que eu que estou numa identidade ainda que não está coerente com esse tipo de relacionamento, então isso nos traz muito poder de volta para a gente transformar a nossa realidade. Então, bora lá. Então, como se tornar uma mulher que sustenta relacionamentos de alto nível? Hoje eu não vou falar sobre como conquistar o homem, eu vou falar como se tornar uma mulher que naturalmente sustenta esse relacionamento. O desalinhamento que você precisa entender. Algumas mulheres, né, problemas comuns, são às vezes lindas, independentes, bem-sucedidas, mas continuam também reclamando de homens. Então, às vezes a gente pensa, mas se eu fosse mais bonita, isso não ia acontecer, né? Se eu fosse mais independente, mais bem-sucedida, não ia passar por esses problemas. Olha, eu trabalho com bastante mulheres, eu digo que tanto a linda quanto a que às vezes, né, não se acha tão bonita, ela passa pelos mesmos problemas, as reclamações dos homens, as coisas que elas passam, cada uma, claro, cada uma tem as suas experiências, mas as dificuldades, as reclamações, elas não são por causa de beleza, por causa de dinheiro, por causa de que ela não é independente, é muito mais sobre uma estrutura interna do que externa, né? Então, enquanto tu pode ser a mulher mais linda, mais financeiramente bem resolvida, se internamente tu ainda continua com as mesmas feridas, com os mesmos padrões inconscientes, infelizmente tu vai passar pelas mesmas situações, né? Então é sobre isso, é muito mais interno do que externo, não importa tanto o externo, é muito quando tu se transforma dentro, o teu externo ele vai refletir uma transformação também. Então o problema não é falta de homem bom, é o desalinhamento entre relacionamento que você quer e a identidade que você sustenta. Então, o relacionamento, ele vai revelando o nível. Você atrai o que combina com a sua identidade. Você não está solteira por falta de valor. Você está desalinhada com o padrão que você diz querer. Isso é muito importante. Quando eu entendi que eu atraía exatamente o tipo de pessoa que combinava comigo, né? E às vezes a gente está em relacionamento não sei quantos anos, né? Tem mulheres aí que estão casadas há vários anos e tudo mais. Lá atrás essa pessoa combinava contigo, né? Com a menina que você era, com a mulher que você era. Mas daí, às vezes, nós mulheres, a gente busca muito, né? Evoluir, crescer, estudar e tal, e infelizmente tem muitos homens que não vão acompanhando, né? Vão ficando lá, não vão querendo, a gente, é muito engraçado, a mulher entra no relacionamento, às vezes ela quer mudar o homem, e o homem entra no relacionamento e quer que a mulher fique a mesma vida inteira, daí fica os dois assim nessa coisa, a mulher querendo mudar o homem e o homem querendo que a mulher seja a mesma, e às vezes isso fica muito desafiador, né? Principalmente quando a gente não consegue mais ter um alinhamento, né? Uma conversa, um alinhamento, e eu sei que como mulheres a gente tenta muito, né? Tanto a gente está conversando aqui, relacionamento conturbado, então vai, volta, e tenta, e destenta, e coisa, e passam-se anos da nossa vida e a gente está ali ainda, né? Então, por isso que é bem importante a gente saber até que ponto é para eu continuar, até que ponto é para eu ficar, e isso não vai ser eu nem ninguém que diga para você, isso é algo que você tem que sentir internamente. A vida, ela vai trazer pessoas para ajudar, vai trazer coisas para te mostrar, mas a decisão ela tem que ser interna, né? E quando a gente está despertando cada vez mais a nossa reconexão com a gente, com o nosso corpo, com o nosso sentir, mais a gente vai ter segurança nas decisões que a gente vai tomar, né? Então, por isso que, para mim, a jornada do autoconhecimento, ela faz e fez toda a diferença, porque foi quando eu voltei para mim. E aí, sim, por mais que eu ouvia, né? Porque a gente vai ouvir muitas pessoas, a gente vai ouvir muitas coisas, muitas, ainda mais na era da informação que a gente está, né? Mas a minha ideia com vocês é aprender a vocês a se ouvir, voltar para vocês, escutar o seu corpo, né? Escutar o seu coração, a sua intuição. Então, essa é a ideia. Então, quando você entende que o relacionamento que você atrai é a identidade que você combina, você para também de criticar tanto o outro e começa a perceber o que esse cara está querendo me mostrar.
Por que a vida me trouxe um tipo de pessoa assim? O que eu combino com esse cara? O que eu estou permitindo, tolerando? Então, aí você tira o poder de parar de. Não é sobre o outro, você entende que é tudo sobre você. Por que você está se permitindo? O que a vida está querendo te ensinar? E é muito legal, porque daí sim você consegue crescer e para de manifestar os mesmos tipos de padrões de relacionamento. Por quê? A gente só passa de ano na escola quando a gente aprende as lições, não é? Na vida também. Quando a gente aprende as lições, a gente para de repetir os mesmos padrões, né? Então, é muito sobre isso. Então, o que é um relacionamento de alto nível? Relacionamento de alto nível, deixa eu só autorizar a pessoa aqui. Muito boa noite. Deixa eu voltar. Relacionamento de alto nível não é luxo, não é status, não é aparência, não é postagem bonita, né? Não é sobre isso. Relacionamento de alto nível, mulheres, é quando tem uma admiração mútua, quando tem maturidade, quando tem presença, conexão emocional, presença, clareza dos papéis de cada um, quando tem segurança interna, quando tem alinhamento de valores, isso é um relacionamento de alto nível, né? E eu sei que são poucos relacionamentos, às vezes, que a gente tem de referência, né? Felizmente, a maioria de nós, né, vem, às vezes, de relacionamento de pai e mãe, que às vezes foi conturbado, ou nos nossos próprios relacionamentos conturbados, e às vezes a gente não tem referência do que é amor, né? O que é um amor saudável, o que é um relacionamento saudável, do que é um cara saudável, né? Do que é ser um feminino saudável. Por isso que a gente está aqui, para te ajudar, para aprender, para crescer, né? E para ajudar nessa construção desse relacionamento de alto nível, que começa primeiro com a gente. A partir do momento que a gente começa a ter esse relacionamento com a gente, curar as feridas que a gente carrega dentro da gente, começa a desenvolver mais maturidade, mais admiração pela nossa história, porque a gente está se tornando, mais presença com a gente, mais clareza. Quanto mais eu entrar nesse lugar, mais eu vou atrair um relacionamento assim, porque eu atraio um relacionamento que eu sou, é quem eu sou. Eu vou espelhar no relacionamento isso. Então, por isso que é tão legal a gente entender primeiro o que é, e a gente olhar para as pessoas que estão ao nosso redor e pensar, será que realmente é nesse tipo de relacionamento que eu vou me inspirar, né? Sem julgamento, né? Sobre relacionamento de pai, de mãe ou de família, sem julgamento, mas no olhar assim, o que para mim é um relacionamento de verdade? Será que eu sei o que é? Será que eu já tive uma referência, né? E a referência que eu quero trazer para vocês é aprender a vocês a ter esse relacionamento primeiro com vocês, porque daí vocês vão ter a referência. Quando chegar uma pessoa que está alinhada com isso, vocês vão sentir na hora. Quando chegar uma pessoa que não está, vocês vão saber, cara, eu me amo tanto, eu aprendi tanto a me cuidar, a me amar, a me conhecer, e eu não tolero mais esse tipo de relação na minha vida. Eu não tolero, eu saí daquele papel de boazinha que aceita tudo, que permite tudo, que ultrapassa os seus limites. Então é muito sobre isso, sabe? Esse relacionamento de alto nível, ele começa sendo construído com a gente primeiro. Então, relacionamento de alto nível não se sustenta na intensidade ou na aparência, mas sim na estrutura interna de cada um. Então, primeiro é a estrutura interna. Quando um cara, né, maduro, que está com essa estrutura interna bem fortalecida, que não é mais um menino, que não é mais uma pessoa que infelizmente está parada no tempo, a gente vai construindo essa estrutura interna também dentro da gente, mas a gente vai combinando com esse tipo de pessoa, porque um cara de alto nível, ele quer uma mulher de alto nível, e uma mulher de alto nível, ela quer um cara de alto nível, semelhante atrai semelhante. Então, esse relacionamento só vai ser possível quando a gente se tornar cada vez mais, né, essa mulher de alto nível. E por que mulheres bem-sucedidas não sustentam relações de alto nível? Primeira coisa, identidade desalinhada, né? Às vezes a gente quer um homem bem estruturado, maduro, provedor e tal, mas ainda está, né, numa identidade que está buscando aprovação, que busca validação, que compete com o masculino, que precisa ser escolhida, né, muito carente. Então, uma identidade desalinhada vai ser difícil a gente sustentar uma relação de alto nível, né? Às vezes também a gente pode estar na energia masculina muito rígida, né? Só aquela que resolve tudo, que controla tudo, que não sabe relaxar, que não sabe receber do masculino. E o homem maduro, ele não quer competir, ele quer complementar, ele quer somar na nossa vida. Então, se eu estou numa minha energia masculina, muito masculina, um homem masculino, ele não vai ter espaço, porque masculino com masculino não dá. Um homem masculino de verdade, ele quer uma mulher feminina, né? Que tem essa energia masculina interna, de ação, de tudo mais, que eu trato aqui, que eu trabalho com vocês também, mas não aquela energia exacerbada, né? Mas que está na sua feminilidade. Então, é muito legal. Isso também é uma das barreiras, né, que impede a gente manifestar um relacionamento de alto nível. Energia masculina excessiva, muito rígida, né? Outra coisa que impede feridas não curadas.
traição antiga, abandonos, rejeições, relacionamentos tóxicos anteriores, tudo isso que não foi curado está dentro de você. Aí você vai projetar tudo isso, né, nessa nova pessoa que vai entrar na sua vida, ou na pessoa que você está se relacionando, porque tudo que não é curado, a gente tende a projetar no outro. Então, todos esses medos, todos esses traumas, essas feridas não curadas, a gente vai estar projetando um relacionamento, e isso com certeza vai afastar, né, um cara que está bem resolvido, que não quer mulher problema, que não quer mulher cheia de trauma, que não quer mulher cheia de ferida aberta, né? Então, isso vai afastar esse tipo de relacionamento. Outra coisa também é a mulher carente, né? Carência sofisticada. A mulher até não parece carente, né? Quem vê de fora parece bem resolvida, bonitona, arrumada, resolvida profissionalmente, mas internamente ela ainda, né, busca validação, se sente insegura, é confirmação constante, não tem uma boa autoestima, né? Então, isso também dá para sentir nessa carência sofisticada. E eu sempre falo para as mulheres, é muito mais, igual a gente também sente dos homens, né? Pode ser por fora aquele macho assim, mas tu sente pelo falar da pessoa, pelo comportamento, quando ele quer muita validação, quando ele tá muito no ego, que ele é uma pessoa carente, que ele é uma pessoa insegura. Então, isso dá para sentir, é energético, né? Não é sobre o externo. Por isso que eu falo, mulheres, quanto mais, claro que a gente cuida do externo, a gente, né, busca fazer todo um trabalho também externo, mas assim, o interno é a resposta, é a chave, né? Porque tá ali, não adianta você achar que você está cuidando da sua autoestima só porque você comprou uma roupa nova, né? Você achar que está cuidando da sua autoestima só porque você pintou o cabelo. Se internamente estão todas aquelas feridas abertas, todos aqueles medos, inseguranças, pouca coisa vai mudar, né? E daí você vai precisar de mais e mais e mais. É assim que a indústria usa das nossas dores emocionais para lucrar, né? Porque uma mulher com dor emocional, ela vai comprar mais, ela vai e fazer mais procedimento estético, ela não se acha bonita, ela tem que fazer mais, botar mais boca, ela tem que botar mais peito, ela tem que botar mais um monte de coisa para ver se ela se sente, enfim, bonita. Mas, infelizmente, enquanto essa mulher não curar dentro dela, às vezes tudo que ela faz externamente, infelizmente, não vai resolver, né? E é assim que a indústria lucra tanto, bilhões e bilhões, com toda essa indústria aí que tem, né? Então, feridas não curadas, o que acontece, né? Então, você entra num novo relacionamento, mas já entra desconfiando, já entra testando, já entra projetando, já entra em alerta, né? Seu sistema nervoso está em alerta total, esperando um erro, esperando que alguma coisa aconteça, né? Isso que acontece quando a gente entra em relacionamento, quando a gente não está curado. E você sabota o relacionamento antes mesmo dele começar, né? Então, às vezes, o cara é até uma pessoa legal, mas você tá tão neurótica, tão cheio do medo, tão cheio das coisas, que o cara vai encher o saco, o cara não vai ter paciência, o cara vai dizer, cara, essa mulher precisa se tratar, essa mulher me pressiona, essa mulher desconfia, ela é muito ciumenta, ela cobra demais. Então, infelizmente, não vai sustentar. E às vezes você pode estar sabotando uma coisa boa, porque você tá cheia de ferida ainda aberta e não resolvida, né? Então, você não perde homens por ser demais, perde por ainda estar ferida, né? Ah, porque eu sou muito intensa, ele não dá conta, ele é um menino. Às vezes, né, tem de tudo aí, né? Claro que quando eu consigo ouvir você individualmente, te atender individualmente, eu consigo entender e te trazer uma clareza. Mas, às vezes, a gente perde muitas coisas na nossa vida porque a gente ainda está ferida, a gente acaba sabotando, né? Porque a gente nem tem clareza do que está acontecendo e a gente acha que é sobre o outro que é o problema, o outro que é o errado, o outro que faz isso. E, às vezes, a gente não consegue se enxergar, né? Então, homem de alto nível, ele não busca intensidade, ele busca estabilidade emocional, né? Todo mundo aqui já foi adolescente, né? A gente sabe que aquela fase, a intensidade, a coisa, aquela, né, aquela paixão, aquela coisa. Só que quando a gente vira adulta, né, é importante que a gente entenda que relacionamento adulto é diferente, né? Não é mais guiado só pela intensidade, só pela instabilidade. Às vezes, quando você ainda, mesmo adulta, busca muito isso ou fica em relações assim, é porque você ainda tá, né, nessa mentalidade da adolescente, das suas feridas, porque uma pessoa madura, né, ela busca segurança, ela busca estabilidade, ela busca calma, paz. Isso vale tanto para homens quanto para mulheres. Então, se você ainda está muito nessa energia, né, de intensidade, de é tudo ou nada, de eu me entrego mesmo e tal, e não consegue trazer esse seu lado um pouco mais também racional, essa calma, essa tranquilidade, a gente tem que desenvolver um pouco mais também esse amadurecimento, olhar para essa adolescente aí que está aí dentro, ainda buscando, né, toda essa emoção, né, que muitas vezes foi o que você aprendeu a vida inteira, que era amor. Amor é conturbação, amor é altos e baixos, amor é adrenalina, né? E eu te digo, isso não é amor, isso é paixão, isso é química cerebral, isso é o teu cérebro acostumado com essas dinâmicas, né? Porque foi o que você viu a vida inteira, às vezes até mesmo dentro de casa. Então, amor maduro, ele não é para causar isso. Claro que vão causar emoções, né? A gente
um monte de coisa acontecer, mas ele traz também junto disso segurança, paz, né? Ele traz estabilidade, estrutura. Então, essa é a diferença de um relacionamento de alto nível e maduro, de um relacionamento que ainda, né, tá muito imaturo, tá ainda a partir dessa energia ainda, né, do que a gente viveu, das nossas feridas abertas, dos padrões que a gente aprendeu a nossa vida inteira, então é bem diferente. Então, como se tornar, né, essa mulher de alto nível? Porque para a gente atrair um cara de alto nível, né, ou transformar o nosso relacionamento num relacionamento de alto nível, a gente primeiro precisa se tornar essa mulher de alto nível, né? Então, primeira coisa é clareza de identidade. Quem é você, além do sucesso? Né? Quem é você? Saber quem eu sou, que é o primeiro passo. Quem que eu sou? Para além dos meus diplomas, para além da minha profissão, para além do meu sucesso, é muito importante, né? Saber quem eu sou, né? Quais são os meus valores? O que você não negocia? Qual padrão que você sustenta ainda dentro de você? Porque uma mulher de alto nível, ela não negocia identidade para ser escolhida, né? Então, ela não está mais nesse lugar de ficar agradando, se rebaixando, aceitando tudo, não colocando limite, não sabendo se posicionar, né? E não numa energia de estar discutindo, sabe? Não naquela ego ferido também na mulher guerreira com a armadura, mas numa energia de, cara, eu sei tanto quem eu sou, eu não vou ficar mais gastando a minha energia com isso, eu não vou ficar mais querendo ser aprovada, ser validada, ser reconhecida, eu já sei quem eu sou. Então, saber quem você é, saber quais são os seus valores, saber o que é importante para você, que você não negocia mais, que você não ultrapassa mais seus limites, né? Isso é muito importante e, com certeza, ter essa clareza de identidade vai te ajudar, né, a ser essa mulher que escolhe, né, e não mais que se molda para ser escolhida. Autovalidação, né, se você ainda precisa que o outro confirme seu valor, você ainda não consegue sustentar esse alto padrão. Você escolhe, você não implora, né? Então, parar de buscar tanta validação do homem, do outro, das pessoas, e começar você se validar, você se aceitar, você aprender a se amar, se conhecer, né? Isso também te torna uma mulher de alto nível. Cura emocional. Antes de exigir maturidade, se torne emocionalmente madura. Isso inclui curar abandono, curar rejeição, curar competição feminina, curar o medo de ser trocada. Relacionamento saudável, ele não ativa trauma. O trauma que já existia e que ele é ativado, né? Então, como o relacionamento ele é um grande espelho, tudo aquilo que não está ainda curado dentro de você, às vezes o outro vai falar, vai fazer algo, aquilo vai ser um gatilho para ti, vai te doer muito, e às vezes não foi nem a pessoa, né, que causou tanto assim, mas isso já estava dentro de você, tanto trauma, tanta ferida, que ele só vai ativar isso e vai te lembrar, né? É como uma forma do teu inconsciente estar espelhando alguém para trazer a lembrança do que precisa ser visto e curado dentro de você, né? E Deus é tão esperto, essa sincronia do mundo e como as coisas funcionam é tão mágica, que quando você começa a entender que o outro está ali para te mostrar, né, o que tem dentro de você ainda, você começa a entender o que essa pessoa está querendo me ensinar, o que eu preciso ver, o que está dentro de mim ainda doendo que essa pessoa está trazendo à tona, né? Então é muito legal. E depois você começa, a partir do momento que vai evoluindo, né, nesses entendimentos, você começa a separar o que é seu, o que é dele, né? Você começa a parar de ficar tanto se protegendo, só projetando no outro. Então é muito legal essa jornada do autoconhecimento. Então, antes de exigir essa maturidade, a gente precisa aprender essa mulher madura, né? Então, curar tudo isso, né? Essa competição também feminina, esses medos, esse medo de rejeição, esses abandonos, que muitas vezes começaram lá atrás, né? Desde a nossa infância, né? Relação pai-mãe, que eu sempre trabalho muito dentro das minhas mentorias, relação pai-mãe, né? Relações depois que vieram, depois dessa relação com pai-mãe, que muitas vezes estão projetando as mesmas feridas, as mesmas dores que a gente continua buscando nas relações, dinâmicas que a gente aprendeu lá atrás. Então, é muito transformador quando a gente consegue ir aprofundando nisso tudo, né? Energia feminina estruturada, né? Então, uma mulher de alto nível, ela também tem essa energia feminina estruturada. Não é fragilidade e não é performance, é saber receber, saber admirar, saber confiar, saber relaxar, saber se posicionar sem agressividade, né? Sem entrar naquela mulher que também toda hora tá rebatendo, tá se mostrando, né, tá querendo debater, tá querendo mostrar que também é grandona, tá querendo... Não, sabe? A se posicionar sem agressividade, com sabedoria, sabe relaxar, sabe receber do masculino. Então, mulher de alto padrão, ela não grita, ela sustenta a presença. Então, isso faz toda a diferença também. Né? A gente parar de gritar, parar de se humilhar, parar de querer provar algo, parar de ficar se justificando. Né? A gente já sabe quem é. Eu gosto muito de Jesus, né, como um grande mestre, e ele tá sempre assim, eu sempre aprendo muito com ele, né,
E eu lembro que quando as pessoas falavam dele, né? Ah, quem que tu é? Quem que não sei o quê? Ele nunca ficava se justificando muito, ele não ficava debatendo, ele não ficava discutindo, ele simplesmente, ele sabia tão, ele estava tão convicto de quem ele era, que ele não precisava provar nada para ninguém, né? Ele simplesmente era. E ele espelhava para as pessoas tudo que estava dentro delas, isso era tão dolorido que as pessoas queriam, quem tu acha que é? Né? As pessoas ali jogando, falando mal dele e condenando ele, traindo ele, mas ele estava tão conectada com ele e com quem, com a presença dele, com a presença do divino, do pai e tudo mais, que ele nem debatia, debatia, né? E ele dava respostas muito sábias. Por quê? Porque ele estava ancorado na presença, ele estava ancorado em quem ele era, ele não se deixava ser uma pessoa que ela está bem dentro dela, a pessoa pode falar o que quiser fora, mas ela não vai ser atingida, porque ela está bem, porque ela sabe quem é, porque ela sabe todos os seus, sabe tudo que carrega dentro de si. Então, quando eu penso nessa energia feminina estruturada, né, que não grita, que sustenta a sua presença, que é sábia, eu lembro muito de Jesus e como que ele respondia às provocações, como que ele respondia, né, os insultos, as traições. Então, só quis trazer assim, porque para mim ele é uma grande inspiração, né? E tudo que eu aprendo no meu dia a dia, eu lembro dele que ele já estava ensinando isso há muito tempo, né? Então é muito legal. E outra coisa que uma mulher de alto nível, ela sabe é se posicionar, né? Você ensina o outro como te tratar. Então, muitas vezes, quando a gente fala, o outro não me respeita, o homem não me valoriza, o homem não sei o quê, é porque você está permitindo, né? Infelizmente, a gente tolera muita coisa, a gente vai permitindo, a gente mesmo não se trata bem, né? Então, quando você começa a se posicionar, o que você aceita, né? Quando você aceita o que o outro faz, que é algo que está te desrespeitando, mas você aceita, você está te mostrando que ele pode te desrespeitar, né? Quando você ri de uma piadinha que não foi legal, quando você tolera certos comportamentos que não são legais, quando você silencia coisas que não é para silenciar naquele momento. Então, relacionamento de alto nível exige limites claros, né? Então, isso é muito importante, ter posicionamento, saber estabelecer os seus limites, né? Não tolerar qualquer tipo de tratamento, isso com certeza é uma mulher de alto nível. Então, você não precisa aprender a atrair o homem melhor, você precisa sustentar uma identidade maior. Relacionamento é reflexo do nível emocional que você sustenta. Então, por isso que é sempre esse trabalho interno, né? A gente tem que crescer como mulher, como pessoa, crescer em maturidade, crescer em autoconhecimento, crescer, né? Ser essa mulher que está se curando cada vez mais, porque daí sim você vai conseguir sustentar um relacionamento de alto nível. Então, o relacionamento de alto nível começa com a identidade que você sustenta. Hoje você percebeu que relacionamento de alto nível não começa fora, começa na sua identidade. Então, não é sobre técnica, não é sobre sorte, não é sobre roupa, é sobre maturidade, é sobre posicionamento e é sobre identidade. E isso, né, não se constrói em uma aula. Algumas mulheres vão sair daqui motivadas por alguns dias, né? Você até, tô entendendo o que é um relacionamento de alto nível, tem que, então, estabelecer mais limites, me posicionar, né, buscar ser uma mulher mais madura, mas, né, às vezes não vai saber muito como colocar isso em prática, como fazer, né, ou vai ficar motivada, vai fazer por uns dias, mas daqui a pouco já volta para os mesmos padrões. E outras vão decidir, né, estruturar toda essa mudança, né, tá dentro de uma comunidade onde vai te ajudar a estruturar tudo isso, onde vai te ajudar a se conhecer cada vez mais, a entender as suas feridas, a tratar tudo isso. Então, existem dois caminhos, né, ou você, às vezes, tentar sozinho, né, ou às vezes também tá caminhando junto comigo e com outras mulheres que estão buscando essa reconstrução interna, né? Então, se você sente que esse é o seu momento, né, e quer ajudar a ajustar cada vez mais essa identidade, esse posicionamento, esse nível relacional, né, falando um pouquinho também como eu posso transbordar ainda mais o meu servir, porque aqui é uma aula mais aberta, né, então eu consigo trazer já, claro, acredito que eu tenha acrescentado, né, com conteúdo, com valor, para você entender qual que é a diferença de uma mulher de alto nível, quais são os erros que ela comete, o que está acontecendo por trás. E, claro, que eu também preciso, né, te apresentar, porque eu aprofundo isso tudo mais no meu trabalho, né, dentro das minhas mentorias, dentro da minha comunidade. Então, só para explicar um pouquinho, né, eu tenho uma mentoria individual, que é aquele atendimento mais personalizado para as mulheres, né, eu olho individualmente para a sua história, eu olho individualmente para os seus desafios, e a gente, em cada encontro, a gente vai trabalhando tudo isso. Né? Eu tenho também uma mentoria em grupo, né, que é a minha comunidade, né, de mulheres. Então, ali eu vou trabalhando toda semana, eu trago um encontro para a construção dessa nova identidade. Porque, como eu falei aqui para vocês, a gente não começa de um dia para né, não é uma aula que vai,
claro, traz insights, né? A gente vai trabalhando ali a mentalidade, vai virando chave, mas é preciso uma construção também. Então, a ideia da comunidade é ter toda semana um encontro, né, para te ajudar nesse ambiente novo, com mulheres que estão buscando a mesma coisa, trazendo conhecimento, trazendo práticas para você estar dentro desse ambiente para te ajudar nessa construção dessa identidade. E também tem a mentoria Premium, né, que é um alto nível também de mentoria, onde é um acompanhamento de 6 meses, daí é mais perto de mim ainda, né, eu já faço práticas com vocês diretamente, então tem vários tipos de mentoria, e qual que é o meu convite, né? Meu convite é que você, caso queira, né, aprofundar um pouco mais e ter uma estrutura, um direcionamento mais claro, andar com alguém que já estou, como vocês sabem, né, não sei se todas sabem, mas eu estou há mais de 10 anos estudando autoconhecimento, então eu sempre falo para as mulheres, às vezes a gente não vai precisar errar tanto ou ficar tanto tempo estudando sobre isso, porque quando a ideia de uma mentora, né, é te ajudar a ter mais velocidade do teu conhecimento, na tua transformação. Então, essa é a ideia da mentoria, para eu te ajudar a fazer isso de uma forma muito mais acelerada, mais assertiva, né, e ter uma transformação mais real mesmo. Então, se você está pronta para sustentar um relacionamento que reflita quem você se tornou, eu vou encaminhar um formulário para quem quer dar o próximo passo com clareza, um direcionamento e também acompanhamento. Então, depois eu vou mandar lá no grupo, né, esse formulário, para quem tiver interesse, né, conhecer um pouquinho mais, isso não quer dizer que você vá comprar, que vai entrar, é simplesmente comigo, né, vou entrar em contato com você, a gente vai conversar um pouquinho, eu vou entender o que você está buscando, quais são os seus desafios, vou entender o seu momento, né, preenche ali, tem umas perguntinhas bem legais no formulário, até para você ter um pouco mais de clareza do que você está querendo, e depois eu entro em contato com você para te apresentar, né, o que seria a melhor forma da gente estar aprofundando. E que a gente saiba, né, que qualquer coisa na nossa vida, né, até expansão de relacionamento, não é sorte, é decisão. Porque uma mulher que toma decisões na vida, a vida começa a se movimentar. Muitas vezes a gente fica nesse limbo, né? Ah, indecisa, não sei, acho que não é para mim, acho que não sei o quê, e fica ali, e a vida fica ali, repetindo os mesmos ciclos, a vida fica travada, a vida fica parada. Então, sempre falo, qualquer transformação que você queira na sua vida, decida. A decisão é a base para tudo. E para relacionamento não é diferente. Se você quiser ter um relacionamento de alto nível, decida. O que eu posso fazer? É me transformar? É me conhecer? É me curar? Então é isso, né? Não deixe para depois. Não fique se sabotando, não fique procrastinando. Não fique... Eu sempre falo, às vezes, qual o preço, né, de você não investir em você? Né? E às vezes passar por mais um monte de conflitos, né? Porque não teve coragem de encarar, às vezes, o que a vida estava querendo que você encarasse, né? Às vezes a gente começa a fugir, achar que não precisa, mas eu te digo, por já ter errado bastante, que o autoconhecimento e o conhecimento, foi a grande virada de chave na minha vida. Então, esse é o meu convite para vocês também, né? Para vocês contar comigo. Espero ter contribuído, né, com esse encontro, já ter virado algumas chavezinhas assim, e saiba que é só o começo, né? Só o começo para trazer clareza, para trazer consciência, para depois a gente conseguir aprofundar, né, de forma mais individualizada, personalizada, todo esse processo de transformação. Então, agora eu vou parar de compartilhar, né? Para aquelas que tiveram gravado, o encontro acaba por aqui, e para quem estão ao vivo, a gente vai ter uma conversinha agora no final, né? Para a gente tirar alguma dúvida, debater algum assuntinho, antes da gente finalizar de vez, tá? Muito obrigada, deixa eu parar de compartilhar, e boa noite para quem está vendo gravado.